Olá pessoal, meu nome é Carlos Chaim e hoje eu gostaria de dar até uma notícia boa, principalmente para os motoristas de São Paulo, como sou daqui da capital. Mas isso também serve para outras cidades, para outras regiões, até estados, porque a gente sabe que todo o sistema de aplicativos, eles sempre se balizam naturalmente pelas maiores capitais. Nós, como todos sabem aqui, principalmente em São Paulo, mas também em outras cidades por aí, temos sempre um enorme problema em aeroportos e locais de grande circulação, mas aeroporto sempre é um local de muito movimento e isso sempre criou no nosso meio uma instabilidade entre motoristas, taxistas e tal. Bom, várias vezes já foi comentado isso, aliás, desde 2016, e eu tenho um certo relacionamento com... na verdade, João Otaviano era o secretário aqui da cidade de São Paulo e já naquela época ele andou fazendo um estudo em Congonhas para que houvesse algumas mudanças e tal, mas as coisas nem sempre andam como às vezes se quer, né? Bom, enfim, isso passou, ele hoje não está mais na Secretaria de Transporte e aí então... mesmo assim as coisas vão se desenrolando, vão se encaminhando e a boa notícia é que em breve teremos notícias não, mas resultados favoráveis aos motoristas de aplicativo. Se tudo ocorrer como está se encaminhando, será feita uma divisão. Para quem é de São Paulo sabe o que estou falando. O aeroporto de Congonhas é um aeroporto muito pequeno, já ultrapassado pelas necessidades da cidade, mas não existe outro recurso, ele não tem como se expandir e num ponto vital da cidade para que ele fosse tirado daqui e jogado em qualquer outro local. Então ele permanece ali. Então ele tem basicamente dois patamares, um no nível aliás, os dois são no mesmo nível, depende do ângulo que se vê. Mas enfim, ele tem dois patamares, uma parte superior e uma parte inferior, aonde são destinados a ônibus e táxis, para quem é de São Paulo, os táxis vermelhos. E na parte superior, então, é onde acontece todo o resto do movimento do aeroporto, tanto embarque como desembarque, seja taxista, seja aplicativo, e isso causava um grande transtorno para a população em geral, porque esse transtorno ele se refletia lá na Washington Luiz, no trânsito, aonde ninguém nem tem, não está nem indo para um aeroporto, está de passagem e é prejudicado pelo trânsito. Enfim, esta é a notícia boa de que a partir, não posso dizer quando, mas isso deve acontecer em breve, ficará uma distinção entre motoristas de aplicativo e taxistas. Motoristas de aplicativo na parte inferior, aonde são os ônibus, aonde é destinado aos ônibus, e os táxis vermelhos, que deixarão de utilizar aquele espaço. Na verdade é um túnel, e aquele túnel proporciona a entrada e saída inclusive do estacionamento, e facilita muito num dia que nem hoje, que com esta chuvarada aí, muitas vezes a parte superior, onde ela é descoberta, causa um pouco mais de transtorno do que o normal quando está um dia sem chuva. Então esta era a notícia. Mas pessoal, como isso está interligado com facilidade ou dificuldade, depende de como quer se olhar e para qual categoria quer se olhar, mas envolve exatamente passageiro, eu vou entrar a partir de agora num assunto muito importante de passageiro. Pessoal, eu tenho notado, eu tenho observado e sou um crítico nesse sentido. Claro, a gente sabe que o ser humano, ele nossa, não dá nem para se
qualificar, porque cada um tem uma cabeça, cada um pensa de uma maneira, cada um tem atitudes, cada um tem diferentes, cada um tem uma personalidade naturalmente. E a gente sabe que no nosso meio, a grande maioria dos motoristas, e aí vai o meu recado para você, motorista, eu tenho muitos anos de, não só do transporte, ok? A minha vida inteira lidei com o público. Tive comércio 35 para 40, na verdade 40 anos, porque eu só fechei minhas lojas a partir de quando eu fiz 40 anos de idade, porque de trabalho, porque era uma promessa para mim mesmo, que eu deixaria o comércio naturalmente. Eu sou um trabalhador igual a qualquer um aí, preciso trabalhar, mas quis estabelecer isso na minha vida, que a partir de 40 anos de atividade eu pararia, por N motivos aí, posso depois num outro vídeo explicar. Então eu sei o que significa um cliente, e para mim um passageiro, ele é um cliente da plataforma, e por consequência ele passa a ser um passageiro cliente seu, ok? Que pode até se tornar um cliente efetivo se ele tiver uma empresa, às vezes quer contratar o teu trabalho para serviços, como eu sempre digo, a oportunidade aparece quando se tem um bom relacionamento. Mas enfim, esse também é um outro assunto para um outro vídeo. Mas voltando, eu ouço, e não precisam acreditar em mim, assistam nos YouTubers os comentários de motoristas em todos os vídeos de todos os outros YouTubers, que a grande maioria, e até em WhatsApp também você pode se certificar do que estou falando, de que parece que o motorista ele trabalha com raiva do passageiro. Eu entendo, o passageiro ele tem vários, como falei, tem algumas coisas erradas, às vezes são mal educados, às vezes te tratam mal, mas eu tenho um lema na minha vida que eu pago o mal com o bem, a falta de educação com a educação, a grosseria com gentilezas. Isso, eu tenho 65 anos, muitos me conhecem, e isso para mim sempre me deu resultado na minha vida, graças a Deus. Então eu gostaria de poder contribuir com outros que às vezes eu fui jovem, já fui rebelde na minha vida, já fui impaciente, mas eu aprendi ao longo da vida de que quem trabalha com o público, ele depende do público. Você dependeu ontem, dependeu hoje e vai depender amanhã. Então, pessoal, o exemplo que quero dar é o seguinte: se todos procurassem tratar melhor o passageiro, esse passageiro, ele quando sai do seu carro, ainda que ele te tratou mal, a próxima viagem que ele for fazer, isso vai estar na cabeça dele. Puxa vida, eu não fui maltratado por aquele último motorista, deixa eu ser mais gentil com esse, ou no mínimo não ser grosseiro, ponto. Porque nós não estamos aqui implorando que ninguém fique nos bajulando. Nós somos um motorista prestador de serviço, nada mais do que isso. Então não há porquê um passageiro ter todo um milindro com o motorista. Não, é ao contrário, é você que tem que ter um milindro com o passageiro. Porque o passageiro tem outras opções para se transportar. E vai haver muitas outras opções no futuro. Então, nós não podemos fazer com que os nossos passageiros migrem para outros modais no futuro, assim como hoje muitos já estão andando de patinete, assim como o táxi fez. Não generalizo, não são todos os motoristas, muitos taxistas são excelentes taxistas, mas uma grande maioria, e por ser o único, por na época ser o único modal, eles se achavam acima do bem e do mal, e aí tratavam passageiros da maneira que queriam. Mas aí eu dou um recado para você, e fica aí, como eu gosto de dizer, para reflexão. O que seria do seu filho se você colocasse ele numa escola e o teu filho não fosse um excelente aluno por qualquer deficiência? Sabe, eu quando criança,
bem criança, eu tinha uma deficiência visual que me impedia de ler no quadro negro, na lousa, como se dizia, muita coisa eu perdia, não entendia bem, e aí então aquilo dificultava o meu aprendizado. E estou falando muito pequeno, porque eu entrei na escola com menos de 3 anos, para quem não sabe, naquela época existia pré-jardim da infância, jardim da infância, depois não sei o que, enfim. Então desde muito pequenininho, e eu tenho um irmão gêmeo que fazia parte. O meu irmão, ele, não os professores, percebeu quando a gente tinha um pouco mais de idade, no primeiro ano de escola, que nós sempre estudamos juntos, falou para minha mãe: meu irmão não consegue ler o que está no quadro. A partir daí começaram as soluções na minha vida. Mas, e graças a Deus, tenho uma formação hoje. Mas o que eu quero me referir é o seguinte: o que seria do seu filho se por qualquer motivo, e por isso dei este exemplo meu, os professores abandonassem o seu filho e tratassem ele à margem dos outros, sem que se empenhassem em melhorar, em entender e fazer com que seu filho tivesse todo o entendimento que os outros tenham. Eu transfiro isso, pessoal, para o passageiro. Exatamente isso. Se cada um de nós, cada motorista, fizesse a parte de um bom tratamento, como disse no começo lá, gentilezas, bom tratamento, esse motorista ele vai aprender a ser passageiros. Desculpe, eu sei que muitos aí vão dizer: eu não sou professor, sou motorista, mas não esqueça que você vive deste passageiro. Então, faça por onde cooperar, além de cooperar com toda a classe de motorista e o nosso trabalho do transporte, você está principalmente cooperando com você mesmo, porque em algum momento a gente pode ter um resultado positivo, se isso for uma unanimidade na cabeça de todos os motoristas, e a gente começar a ter só bons passageiros. Aqueles maus passageiros podem sim se incomodar ou ficar até se sentindo mal em maltratar todos os motoristas, porque esta é a realidade. Eu tenho relatos de passageiros no meu carro que eles dizem: puxa, seu Carlos, eu entrei aqui com um pouco de, vamos dizer, armado, porque sou tão maltratado por muitos passageiros e o senhor tem um tratamento diferenciado. Eu gostaria até de relatar isso, exatamente porque a gente entra num carro de um motorista, de todos que a gente usa, sempre meio armado, porque a gente sempre parece que está pedindo favor, que um motorista acha que a gente está explorando ele. Tudo bem, muitos dizem para mim também isso, a gente sabe que vocês estão sendo um pouco massacrados, mas o passageiro não tem culpa disso. Assim como você que está aí, que é motorista, se 1 quilo de alcatra aqui custa R$50 e no açougue ao lado custa 30, que é o preço médio, eu tenho certeza que você vai comprar no açougue que custa R$30, R$28 e não vai pagar R$50 onde você é explorado. Então nós não podemos criticar o passageiro quando ele usa o aplicativo, que é barato. Mas é barato, mas não é ele que estipula o preço. Então, o preço pode ser mudado exatamente por nós, motoristas, que se fizermos uma união a nível nacional e brigarmos pelos nossos direitos ou as nossas necessidades, não é nem questão de direito, porque a gente sabe que nós não temos vínculo e nem temos esta prerrogativa de mudar preços, mas com uma união podem ter certeza que as coisas mudam. Mundo afora, tudo é resolvido mais ou menos dessa forma. Todo mundo se mobiliza e consegue aquilo que quer. Então, pessoal, é isso. Eu volto a repetir. Nós vivemos ontem, vivemos hoje e viveremos amanhã de passageiros. Então, tenham cuidado com a sua mercadoria. Tenham cuidado, porque tudo neste mundo é muito melindroso. Hoje você tem uma situação, amanhã você pode ter outra. Agora, isso depende um pouco das suas atitudes. Dependendo da sua atitude, você irá ter um melhor resultado na vida do que aqueles que
levam a vida sem nenhum critério, vamos dizer, ok? Uma boa sorte a todos aí e que todos possam atingir o seu objetivo, de que em primeiro lugar é o trabalho e o sustento de sua família. Mas isso depende mais de você do que qualquer outro, ok?